as mãos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Bem forte, diga. Abençoa, Senhor, a minha também. Mais uma vez, diga. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Repita-se comigo: Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos em direção à minha casa, e eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu lar, eu abençoo a minha família com toda a sorte de bênçãos dos céus e da terra. Eu declaro a minha família, a minha casa abençoada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E dê uma salva de palmas para Jesus. Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Pode sentar. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Diga amém, irmãos. São João capítulo 2. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite estou na tua presença e quero ouvir a tua palavra, e que a tua palavra alcance o meu coração, em nome de Jesus. Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 1. Vamos ler o versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Diga amém. Pode sentar. O tema desta mensagem: como ter uma família feliz. E eu quero começar essa mensagem fazendo 2 perguntas aos irmãos. Primeira: o que você acha que pode fazer para tornar a sua família feliz? Quem quer ter uma família feliz? Levanta a mão. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você: o que você acha que você pode fazer para que a sua família seja feliz? Segunda pergunta: quando você pensa em família feliz, o que é que vem na sua mente? O que você acha que é ter uma família feliz? Eu tenho dito lá na catedral que a felicidade é algo que não está em coisas, não está em pessoas, não está em bens materiais. Tem muita gente que acha: olha, se eu tivesse muito dinheiro, eu seria feliz. E tem gente que tem muito dinheiro e não é feliz. Então, o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro pode proporcionar muita coisa boa e também muita coisa ruim, mas o dinheiro não traz felicidade. Tem gente que diz assim: ah, se eu tivesse uma casa, eu seria a pessoa mais feliz. Tem gente que tem casa e não é feliz. Eu já ouvi alguém dizer assim para mim: ah, pastor, se eu tivesse um filho, se Deus me desse um filho, eu seria uma pessoa feliz. Tem gente que tem filho e não é feliz. Então, o que é a felicidade? Quando você pensa em família feliz, o que vem à sua mente? O que é realmente ter uma família feliz? Talvez
seja difícil demais para responder essas duas perguntas. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo, irmãos, onde o egocentrismo tem sufocado os valores eternos, tem deixado os valores de lado. Nós temos visto que as pessoas têm valorizado mais as coisas do que as pessoas. Há muitas famílias que estão vivendo em tempos de profunda tristeza. Há muitas famílias hoje que não conseguem mais desfrutar de um tempo de alegria. Tem família que não consegue mais sorrir, perderam a alegria. Há famílias, meus irmãos, que não conseguem mais colocar um sorriso no rosto, porque a história deles são marcadas por lágrimas, e essas lágrimas não têm um ponto final. Será que essa não é a sua história? Será que você não está vivendo algo semelhante a isso? Será que não é esta a realidade do seu lar, da sua vida? Nós vamos hoje aprender com a palavra de Deus o que é ter uma família feliz. O que é que eu posso fazer para ter uma família feliz? Esse capítulo 2 do Evangelho de João fala de uma festa de casamento. E é interessante, porque os judeus, eles se preocupavam muito com a festa de casamento. Tinha festa de casamento que durava meses, dias, semanas. Conforme a posse da família, essa festa poderia durar muito. Mas hoje não é diferente. Você vê muitos casais vão se casar, há toda uma preparação, há todo um cuidado para fazer uma festa muito bonita de casamento. E às vezes eles se preocupam demais com a festa e esquecem do mais importante. Esse casal fez uma festa de casamento. Não diz aqui se era uma festa grande, não diz aqui se tinha muito glamour nesta festa, não diz aqui quantos convidados estavam nessa festa. Mas tem algo que me chama a atenção nessa festa. Sabe por quê? Porque a família de Jesus foi convidada. Mas não só a família, Jesus foi convidado. Se você vê o verso 2, olha o que está escrito no verso 2, capítulo 2 de João, verso 2: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então a primeira lição que a gente aprende, para quem quer ter uma família feliz não pode faltar o principal. Quem é o principal? Quem é a pessoa mais importante que não pode faltar em uma família? Quem? Jesus. Esta é a razão porque muitas famílias, apesar de todo o cuidado, apesar de toda a preocupação, apesar de todo o esforço, esquece o principal. Muitas famílias têm deixado Jesus de lado. E é interessante que Jesus aqui é convidado para a festa. Você não acha isso interessante? Ele é convidado. E mais interessante ainda é que ele aceita ir na festa. Ele vai na festa. Você já parou para pensar? Tanta coisa importante, poderíamos dizer assim, tinha para Jesus fazer. Tinha gente para ele curar, tinha gente para ele libertar, tinha gente que ele precisava ouvir a pregação. E o que é que Jesus vai fazer numa festa? Será que Jesus tirou um tempo
para festejar? Será que ele tirou uma folga? Será que ele estava muito cansado e disse: olha, eu vou descansar um pouco, eu vou relaxar, eu vou aproveitar, vou descontrair e vou nessa festa, porque a festa dos judeus tinha muita música, tinha muito vinho, tinha muita alegria, tinha muita dança. Então, será que Jesus disse: eu estou cansado, eu vou descontrair nessa festa? Porque quando você vai numa festa, você vai para descontrair, você vai para comer. Poxa, tem uns negócios gostosos. Será que Jesus foi também para comer alguma comida gostosa? Não. Por que Jesus foi naquela festa? Ele foi para iniciar o seu ministério. E ele começa o ministério dele abençoando uma família. Olhe para mim. Ele valorizou o convite desta família. Esse casal teve a brilhante ideia, que às vezes nós esquecemos, de convidar Jesus para o casamento deles. Este casal, que não diz o nome deles, teve a brilhante ideia de pedir que Jesus viesse abençoar o casamento deles. Deixa eu lhe dizer algo: a maior necessidade das famílias é da presença de Jesus. Seu lar pode ter tudo, sua casa pode ter bons móveis, boas cortinas, uma mesa bonita, um sofá bonito, quarto bonito, uma decoração bonita. Sua casa pode ser um luxo, mas se faltar a presença de Jesus na sua casa, você infelizmente não vai ter um lar feliz. Porque as coisas, os móveis, embelezam a casa, mas eles não trazem felicidade para a família. Quem está entendendo? Eu não estou dizendo para você não comprar móveis novos. Compre, fica bonito, mas você não pode esquecer que a sua casa pode ser bela como for, mas se não tiver a presença de Jesus, vai faltar felicidade, vai faltar alegria na sua casa. Este casal teve essa brilhante ideia de convidar Jesus para ir para a sua casa. Hoje nós precisamos levar Jesus conosco para a nossa casa. Nós expulsamos o mal, mas a casa fica vazia. Essa casa precisa ser preenchida. Daqui a pouco eu vou falar isso para vocês. Daqui a pouco nós vamos orar por isso. Mas nós precisamos, irmãos, ter a presença de Jesus. O lar só será um lar feliz, só será uma família feliz se tiver a presença de Jesus. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus é que vai trazer felicidade para a nossa casa. Vamos aplaudir a Jesus. Diga glória a Deus. Quem crê que é assim, diga amém. É a presença de Jesus que vai trazer felicidade. Mas tem mais uma outra coisa importante, olha, para ter uma família feliz. Olha o que diz o verso 3, continuando o capítulo 2 de São João. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Para ter uma família feliz, quem quer ter uma família feliz? Quando eu digo que você vai ter uma família feliz, eu não estou dizendo que você não vai ter problema. Mas para ter uma família feliz, é preciso recorrer à pessoa certa na hora do problema. A quem você recorre quando a sua família está com problema? Quem é que você busca para lhe ajudar no momento de problema no seu casamento, no momento de problema com seus filhos? Quem é que você vai procurar? Quem é que você vai procurar para lhe ajudar no problema da sua família?
aqui acabou o vinho. Foram com a mãe de Jesus. Talvez eles não tinham liberdade para ir até Jesus, foram com a mãe. Disseram: olha, infelizmente aconteceu um problema, não tem vinho. A mãe de Jesus não podia fazer nada. E ela disse: eu vou lá com meu filho. Disse: meu filho, eles não têm vinho. Isso é um constrangimento para eles. É como se no meio da nossa festa acabasse a Coca-Cola. Já pensou? Não tem refrigerante, dá água. Já pensou? E eles iam passar por um grande constrangimento. E ela foi até Jesus e disse: eles não têm mais vinho. E Jesus resolveu esse problema. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: o que fazer quando surge um problema? A quem você vai pedir ajuda? Muitas famílias, ao enfrentar uma crise, um problema, eles buscam solução onde não há solução. Por isso eu convidei vocês para vir hoje aqui, porque a solução do seu problema não está em mim, não está em quem lhe convidou para vir aqui. A solução dos nossos problemas está no Senhor Jesus. Se você procurar por Ele, Ele com certeza vai ajudar você a resolver o seu problema. Digam amém. Muita gente procura a solução, busca ajuda em caminhos que só levam para longe da felicidade, só levam para longe da alegria. Mas somente Jesus, irmãos, e é isso que eu quero falar para vocês, somente Jesus é a resposta para as crises da família. Sua família está em crise, seu casamento está em crise, você está em crise com seus filhos. Jesus é a solução para esta crise. Só Jesus, somente Ele pode nos ajudar. Diga amém, diga graças a Deus. Mas tem mais uma questão aqui, ó, para quem quer ter uma família feliz. Olha o que diz o versículo 7, estou terminando. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Olhe para mim, quem quer ter uma família feliz, você está disposto a fazer qualquer coisa para abençoar a sua família? Quem está, diga amém. Quem quer ter uma família feliz precisa aprender algo aqui: obedecer Jesus. Faça aquilo que Jesus mandar. Tem muita gente fazendo o que manda as pessoas. Jesus mandou, faltou o vinho. Jesus chamou o servente, os garçons, e disse: enche estas talhas de água. Mas olhe, o problema não era água, o problema era vinho. Mas Jesus mandou os serventes encher as talhas de água. Deixa eu lhe dizer, às vezes Jesus manda a gente fazer cada coisa absurda, como por exemplo colocar uma rosa vermelha. Tem uma coisa mais absurda. Depois daqui a pouco eu vou dar uma rosa branca para vocês. Parece assim uma coisa absurda. O que tem essa rosa branca? Não tem nada. Mas o ato da gente obedecer, o ato da gente fazer o que Jesus manda, esse ato de obediência traz a bênção para dentro da nossa casa. Diga amém, diga amém. Se nós quisermos ver as maravilhas de Jesus acontecendo em nossas famílias, nós precisamos obedecer a ordem de Jesus. Nós precisamos, irmãos, fazer o que Jesus manda. Se você fizer aquilo que Jesus lhe manda fazer, e Ele não manda você fazer nada absurdo, com certeza você vai ter uma família feliz. Você precisa deixar de lado o que você acha. Tem muita gente que diz: eu acho, eu penso que não é assim. É por isso que a família de muita gente está destruída. É por isso que o casamento de muita gente está acabando. Porque a pessoa diz: não, eu penso que é assim, eu acho que não é que você pensa, nem o que você acha.
faça aquilo que Jesus manda, porque aquilo que Ele manda é aquilo que vai dar certo. Repita comigo: aquilo que Jesus manda fazer é aquilo que vai dar certo. Diga para a pessoa que está do seu lado: aquilo que Jesus mandar você fazer, faça, porque é isso que vai dar certo. Vamos aplaudir Jesus. Olha, Jesus mandou encher as talhas de água. Que coisa absurda, irmãos. Mas eles fizeram. Por isso que a água se transformou em vinho. Olhe para mim, estou terminando. E se esses homens dissessem assim: esse homem não pensa, cada ideia, mandar encher de água. Água para quê? Olhe para mim, você não tem ideia o que há por detrás daquilo que Jesus manda você fazer. Eu poderia dizer aqui 1 milhão de coisas que Jesus mandou eu fazer, que eu fiz, que deu certo. Coisas mais absurdas, mas só deu certo, não é porque eram absurdas, deu certo porque foi Jesus que mandou fazer. Se você fizer, se você obedecer, você vai experimentar algo poderoso de Deus na sua vida. Diga amém, diga glória a Deus. Eu estou terminando agora, quero concluir. Você quer que a sua família seja feliz? Quer mesmo? Então o que é que você precisa? Da presença de Jesus na sua casa. E depois que Jesus estiver na sua casa, você precisa obedecer Ele. Depois que Ele estiver na sua casa, quando tiver alguma situação ruim, a coisa não vai bem, procure por Ele. Ele já está lá na sua casa. Você não precisa ir a lugar nenhum, Ele já vai estar lá. Procure por Ele, porque Ele vai ajudar você. Agora deixa eu terminar dizendo algo. Quero profetizar. Se você fizer isso, se você colocar a presença de Jesus dentro da sua casa, se você obedecer o que Jesus manda, você vai viver os melhores dias, os melhores meses, os melhores anos da sua vida. Vou repetir. Eu moro aqui nessa cidade. Eu não estou aqui de passagem, falar isso e daqui a pouco ir embora. Eu moro aqui. Por isso aquilo que eu falo, eu sei que eu tenho muita responsabilidade. E o que eu vou falar, eu falo debaixo da graça de Deus, da unção de Deus. Se nós colocarmos Jesus dentro da nossa casa, fizermos dele aquele que vai nos ajudar, obedecermos a ele, nós vamos viver de hoje para frente os melhores dias, meses, anos da nossa vida. E quem crê bate palma e fica de pé glorificando a Deus. Bata palma para Ele. Olha o que diz o verso 12 para terminar, do capítulo 2. Olha o que diz Jesus. Aliás, o verso 10, desculpa. Diz assim: e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Sabe o que aconteceu? A água se transformou em vinho. O chefe dos garçons não sabia. Quando ele foi provar o vinho, ele disse: meu Deus, que vinho, alto nível. Aí ele chamou o noivo, assustado, disse: olha, eu quero te parabenizar. Deixa eu dizer uma coisa, vamos parabenizar você. Muita coisa vai acontecer na sua vida, pessoas vão lhe parabenizar.
Ele disse: olha, eu quero parabenizar você. Por quê? Ele disse: olha, normalmente se dá o bom vinho no início da festa. Todo mundo está chegando, dá o bom vinho. Por final da festa, já está acabando, dá um vinho inferior. Mas eu estou vendo que você fez o contrário. Você deixou o melhor para o final. Jesus vai deixar o melhor para o final. Você talvez diga assim: ah, meu casamento está sem graça, minha família está sem graça, eu não tenho prazer. Deixa eu lhe dizer algo para você. Você ainda vai viver os melhores anos da sua vida com a sua família. Pode acreditar. Os melhores anos, os melhores dias, os melhores meses da sua família ainda não aconteceram. Ainda irão acontecer. Aí você diz: puxa vida, pastor, eu já vivi muita coisa boa. Pois é, o que você vai viver é 10 vezes melhor o que você já viveu. O melhor ainda está por vir. E quem crê dá glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. E nós queremos levar o Senhor para a nossa casa. Nós queremos o Senhor na nossa casa. O que adianta ter uma casa bonita, bem ornamentada, sem a tua presença na nossa casa? Nós queremos e viemos buscar aqui nessa noite a tua presença. E a tua presença vai conosco. A tua presença vai no nosso coração. E eu disse para eles, Senhor, que eles vão viver os melhores dias. Eles vão viver os melhores meses. Eles ainda irão viver os melhores anos da vida deles, do casamento deles, da família deles. É isso que eu profetizei. Mas para isso acontecer, o Senhor precisa estar na nossa vida. E nós precisamos obedecer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Duas coisas você precisa fazer para viver esses melhores dias, esses melhores meses, melhores anos da sua vida. Primeiro, ter Jesus, levar Jesus no seu coração. Quem já tem Jesus no seu coração? Já deu um meio passo. Segundo, já que você tem que obedecê-lo. Pode obedecê-lo. E você vai viver coisas que você até nunca imaginou viver. Vou repetir. Você vai viver coisas que você nunca imaginou viver. Mas eu sei que aqui tem pessoas que